Alô galera, Vascaínos aqui, Marcelo falando. Finalmente, Vasco anuncia aí Carlos Cuesta. Não vou aqui opinar sobre como joga, se joga bem, se joga mal. Eu vou analisar quando jogar no Vasco, né? Não analiso jogador por DVD em outros times. Vou analisar aqui, no Vasco. Joga pelo lado direito, na zaga. E o Robert Renan já havia sido contratado e apresentado. O Carlos Cuesta ainda não, só foi contratado. Carlos Cuesta pela direita e o Robert Renan foi apresentado junto com o Andrés Gomes, joga pela esquerda. Idem com relação ao Robert Renan. Vou analisar os dois, né? Um pela direita, o Cuesta, um pela esquerda, o Robert Renan, quando estiverem jogando, né? Jogar no Vasco não é fácil. É uma torcida muito exigente. Sempre foi assim, né? Além de ser exigente, tem muitos canalhas por aí, né? Muitos canalhas que acabaram com os nossos jogadores, né? Muitos dos nossos jogadores, né? Gabriel Peck saiu daqui escorraçado, Marlon Gomes também, Evander também, né? E eu lembro que o Gabriel Peck foi esculachado pelo Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, e do Jean Puxa-Saco Faísca, né? Idem, dizendo que ele não jogava futebol, que era uma vergonha e tal. Inclusive o Peck chegou a bloquear ele, né? Pelas sacanagens que eles fizeram. Então, voltando para a minha dissertação aqui, né? Torcedores, canais de youtubers, né? Outro dia aí mesmo, Raia não serve, Raia isso, Raia aquilo, não sei o quê, né? Vamos aguardar. Mas por que todo esse introito aí, Marcelo? Ninguém aguenta mais Hugo Moura, né? E a loucura do Diniz em colocá-lo na direita. Ninguém aguenta mais Lucas Freitas, né? Quem me acompanha, todo dia eu falo. E vai ser mais uma vez, infelizmente, né? Hugo Moura não tem os fundamentos para ser zagueiro. Não tem. Notadamente, um dos mais importantes, que é tirar as bolas de cabeça, né? Ontem, no gol do Sport, ele estava do outro lado. Ele tinha que estar ali, na direita, já que ele é zagueiro pela direita. E o pênalti feito pelo Lucas Freitas? Mais uma bizarrice desses jogadores abaixo de medíocres, né? Abaixo de medíocres. E aí, Carlos Cuesta é contratado, o Robert Renan contratado e apresentado, tem aí 10 dias para nos dar um alento, né? Para que esses caras saiam do time titular e, se pudesse, também sair do Vasco, porque quando é reserva, acaba entrando, né? Acaba entrando quando é reserva. Não sei se Robert Renan e Carlos Cuesta vão ser a salvação da lavoura. Mas sabe aquela frase? Porra, pior não pode ficar. Como tá, pior não pode ficar. Vasco levou 2 gols do lanterna do brasileiro, né? O Vasco só tá atrás do Juventude com 32 gols sofridos, do Fortaleza com 41 gols sofridos, do Vitória com 32 gols sofridos, Juventude com 41 gols sofridos, Fortaleza 34 e Sport 33. Vasco está à frente de 4 times. Vitória levou 32, Juventude 41, Fortaleza 34 e Sport 33. Está empatado com o Santos com 31 gols levados. E onde estão esses times aí que eu falei? Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. No ZR. Então você não pode trabalhar, né, com um sistema defensivo falho e zaga horrorosa. Como assim, Marcelo? Um meio de campo defende, um meio de campo marca, volante tem que marcar, meio de campo tem que ajudar na marcação, né? Todo mundo marca. O sistema defensivo começa lá na frente, como o próprio Diniz fala, né? Notadamente quando você joga com uma linha alta, marcando lá em cima e tal, você já começa a defender lá em cima, né? O Vasco não sabe jogar sem a bola. Vasco não sabe jogar sem a bola. Por isso o Diniz, que jogar o jogo apoiado, associado e tal, porque sem a bola, Nuno, Couto, Verrete e Raia não marcam como tem que marcar e o Tietê vai e não volta, né? Mas
Tomara que seja um alento aí, Carlos Cuesta e Robert Renan, né? Lemos aquela falha ridícula contra o Mirassol, fez aquele pênalti ridículo lá contra o Del Valle, né? O Oliveira, o Vasco queria emprestar, arrumou um time para ele jogar, ele não quis, né? Acaba entrando para jogar, ele acaba entrando para jogar, né? Lucas Freitas, um pênalti ridículo ontem, né? E o Hugo Moura não tem as valências, os fundamentos de um zagueiro. Não estou dizendo que o Lucas Freitas tenha, não, né? Mas o Hugo Moura, em espécie aqui, é o que está sendo improvisado, né? Bom, Coutinho deu uma melhorada. 15%, 20%, 25%. 4 gols nos últimos 8 jogos, né? Eu sei que ele dorme em campo muitas vezes. Contra o Corinthians, o narrador falou no Coutinho 2 vezes no segundo tempo, em São Januário, e ele não saiu, né? Então, às vezes, o Nuno morre, o Couto morre, e esses caras têm que sair. Falei isso no vídeo anterior, né? Tem que colocar outros, né? Um dos volantes também vai cansar, às vezes um atacante vai cansar, né? Mas quando o Nuno joga, o Vasco joga. Nuno ontem fez uma bela partida, o tempo que ele aguenta, né? É um jogador fraco, não é dotado de compleição para aquele cara que corre o tempo inteiro, né? Mesmo o Verratti não sendo um cara forte, ele corre o tempo inteiro. Não é o caso do Nuno, não é o caso do Couto, né? E mesmo o Tietchan sendo um frangote, corre o tempo inteiro. Então, mesmo às vezes o cara não tem compleição, mas corre, né? E quando o cara tem compleição e corre, que é melhor ainda, né? Aqui é uma maravilha. Porque lembra do Dedé? Tinha uma compleição ótima e corria o tempo inteiro, né? Ah, mas Marcelo, não estou comprando nada. Só estou dizendo que o Dedé era forte e corria, né? Não se escondia em campo, como esses caras vêm se escondendo aí, né? Se o Couto mantiver isso aí, né, minimamente, o Nuno também, já dá para ajudar. Porque eu, sinceramente, não acho que esses caras, Nuno e o Couto, consigam jogar bem todas as partidas. Eles têm pouca consistência, pouca intensidade, né? Tem jogador que sabe jogar, mas não tem intensidade, não entrega em todos os jogos, e aí fica complicado. Mas o vídeo tinha a intenção de falar, graças a Deus, né? Jesus, Maria, José, tem um alento aí, né? Carlos Cuesta e Robert Renan. E olha, vou ficar calado, porque lá atrás, né, trouxeram Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos. Um pior do que o outro. Jean David, Maxime, Emerson Rodrigues, um pior do que o outro, né? Lloyd, pelo amor de Deus, né? Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.